Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E é uma quinta-feira e vamos para a leitura da semana. E eu gostaria de ler um trecho deste livro aqui, Redes, Liberdades e Controle, uma genealogia política da internet, do Benjamin Lovelock. E eu quero ler um trecho especificamente que fala no segundo capítulo, o surgimento da internet, o trecho que se intitula O Computador e o Complexo Militar Científico Norte-Americano. A informática se desvinculou aos poucos da cibernética, assim como das outras ciências e tecnologias que lhe haviam dado origem, para se constituir como uma disciplina propriamente dita. De forma bastante sucinta, ela pode ser definida como a tradução técnica de princípios de organização e de processamento da informação baseados na digitalização. A partir do século XIX, a mecanização do cálculo, a resolução automatizada de equações, é que está na origem do que ainda não é designado como ciência da computação, tendo permanecido durante muito tempo um de seus principais usos nas Forças Armadas, assim como na gestão, na indústria, etc. Mas tal ciência assumiu toda a sua amplitude à medida que setores cada vez mais amplos da realidade física se tornaram suscetíveis de retranscrição digital, permitindo modelizá-las, além de aplicar-lhes operações matemáticas cada vez mais complexas. Assim, de simples máquina de calcular, o computador se tornou um apoio para a tomada de decisão, permitindo representar o real e vislumbrar diferentes cenários sob a forma de programas, ou seja, a primeira etapa antes de ser apreendido como uma máquina para se comunicar. A Guerra Fria forneceu um contexto de necessidade no âmago do qual a integração da informática nos processos de comunicação e de processamento da informação transpôs etapas decisivas. A demonstração teórica dos princípios do computador moderno é atribuída ao matemático britânico Alan Turing, o qual havia proposto em 1936-37, em particular, uma formalização do conceito de algoritmo através da modelização do que ele designa por máquina automática, batizada em seguida máquina de Turing. Assim, ele estabelece que tudo o que pode ser calculado também está em condições de ser mecanizado, fornecendo uma das principais bases conceituais da ciência computacional. Turing desempenhou igualmente um papel-chave durante a Segunda Guerra Mundial, participando da decifração das comunicações alemãs e, especificamente, com a criação de uma máquina capaz de automatizar os processos de criptoanálise e de quebrar os códigos gerados pelas máquinas alemãs. Enigma. A partir de seus trabalhos é que se identifica o primeiro computador moderno, dotado de válvulas eletrônicas e qualificado como Turing completo, ou seja, capaz de reproduzir o princípio da máquina de Turing, o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, encomendado em 1942 pelas Forças Armadas norte-americanas a fim de efetuar cálculos balísticos, mas que, afinal de contas, só foi entregue depois da guerra em 1946. Na sequência dos trabalhos de Turing e de suas aplicações, verificou-se a ampliação das perspectivas, de modo que as máquinas acabaram por assimilar não só as calculadoras automatizadas, mas também os computadores, para os quais nada mais escapa ao universo infinito do código de programa computacional. Um computador, em seu princípio, é uma máquina que executa programas, ou seja, uma série de comandos previamente gravados, o algoritmo, que permitem transformar ou organizar a informação. Nos primórdios da ciência computacional, a programação efetuava-se diretamente na máquina por meio de interruptores alternativos, pelo cabeamento de relés eletromecânicos e, em seguida, pela utilização da eletrônica e ou pelo recurso a cartões perfurados, herdados da mecanografia, mas com a distinção entre hardware e software, entre a máquina física e a máquina lógica, entre o material por um lado e por outro os aplicativos, suportes lógicos e os dados, é que o computador se desenvolveu realmente enquanto máquina universal. O princípio do programa armazenado na memória é associado classicamente ao matemático e físico John von Neumann, já evocado no capítulo anterior.
Para esse cientista, assim como para Turing, tratava-se de conseguir a construção de máquinas não só para calcular, mas capazes de funcionar segundo uma concepção bastante específica do cérebro, considerado, antes de mais nada, como uma máquina lógica. A inovação de von Neumann representou um passo crucial na história da computação por ter permitido a emergência de um nível autônomo de lógica, distinto da arquitetura física da máquina. Os desafios a enfrentar na área da indústria em torno da informática em seus primórdios tinham a ver essencialmente com as próprias máquinas, cujo custo era realmente bastante elevado. Seu desenvolvimento dependeu em grande parte do complexo militar industrial acadêmico norte-americano, que mobilizou substanciais recursos para essa linha de pesquisa, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, período em que as implicações relativas ao cálculo se tornaram determinantes, tratando-se de balística, de organização logística, de telecomunicações e até mesmo do aperfeiçoamento da arma atômica. Grandes empresas privadas, oriundas seja das telecomunicações, em particular a AT&T Corporation e seus famosos Bell Labs, seja da indústria das tabuladoras eletromecânicas e das máquinas para calcular, como a IBM, também estiveram na origem de algumas inovações decisivas. Mas por causa de uma inércia inerente ao estatuto quase monopolístico dessas empresas até a década de 1970, o principal impulso para a pesquisa veio de uma erudita mistura entre o mundo acadêmico, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e as empresas sob contrato com os laboratórios, os contractors. Ora, a transformação desse complexo institucional sob o efeito da Guerra Fria é que se tornou, de acordo com Paul Edwards, o principal motor do desenvolvimento da informática, não apenas por necessidade de elaborar cálculos, mas a fim de desenvolver modelizações para ajudar nas tomadas de decisão. Esse autor chega a argumentar que a verdadeira significação dos computadores só apareceu no decorrer da Guerra Fria e que o contexto geopolítico e a tecnologia se modelaram mutuamente. A política da Guerra Fria foi inscrita nas máquinas e até mesmo às vezes em sua concepção técnica, enquanto essas mesmas máquinas contribuíram para que essa política fosse possível. Para ser mais exato, no momento em que os computadores tiveram acesso ao estágio do processamento da informação enquanto tomada de decisão lógica, é que eles superaram realmente o estatuto de calculadoras sofisticadas. Essa etapa foi transposta, segundo Edwards, com os primeiros projetos de defesa automatizada que revelaram a verdadeira dimensão da informática, e especialmente o potencial representado por esses aparelhos ao serem instalados em rede. Um breve trecho, o livro tem mais de quase 400 páginas, foi lançado pela editora Vozes, portanto você pode encontrar nas minhas redes o cupom que está valendo neste momento para você conseguir adquirir esse material no site da Livraria Vozes com 25% de desconto. Todo mês eu tenho cupons que eu divulgo em minhas redes. Mas quis ler esse trecho especificamente porque nós não podemos ignorar o fato de que os computadores e a própria internet só existem hoje por causa dos interesses de guerra, os interesses políticos e econômicos da grande potência que são os Estados Unidos, né? Esse país acaba por dominar e colonizar grande parte do mundo através de suas engenhosidades tecnológicas. Eu não estou aqui para demonizar a internet, mas quis ler isso aqui especificamente por causa da nossa época de regulamentação da internet e os discursos de que precisamos de liberdade de expressão, quando essas mesmas tecnologias foram criadas com interesses bem específicos. Nós não podemos ignorar a história de onde surgiu essas questões e que não existe neutralidade ou imparcialidade. E esse discurso de liberdade de expressão só serve para mantermos discursos de ódio, para mantermos uma liberdade de se anular o diferente e de se dar voz àqueles que não têm o poder hegemônico na mão, né? Então fica aqui a grande dica, uma reflexão bem pesquisada. Esse material aqui
foi publicado em português em 2018, um material importantíssimo para se compreender questões, e não posso dizer que ele contém somente pontos positivos, ou com os quais não, eu concordo completamente, mas são discussões necessárias e que precisam ser pensadas até mesmo na forma como eu e você utilizamos essas tecnologias. Então, fica aqui a super dica da leitura da semana, e possamos compreender cada vez mais as tecnologias das quais fazemos uso no nosso dia a dia. Uma boa semana para você, ótimas leituras e até a próxima.